Eu comecei com 10 para 11 anos a empreender. Fala, meu povo! Mas, antes de nós começarmos aqui, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho aí para não perder, que eu só vou trazer conteúdo top para vocês, e me seguir nas redes sociais. Não esqueça de deixar o joinha, ajuda nós aí, galera. Então, gente, eu comecei com 10 para 11 anos a empreender. E o que eu fazia? Eu comecei a vender doce na escola. Eu acho que eu tava no 6º, no 7º ano, não me lembro agora ao certo. E aí eu comecei a vender, fazia bombom. Cada dia eu inventava uma coisa diferente e eu levava pra escola pra vender. Só que a princípio não podia, né? Por conta da cantina, regra da escola. Mas aí eu comecei a vender do mesmo jeito. Eu vendia dentro da minha sala e o povo amava os meus bombons. E eu comecei a vender muito. E aí eu já comecei a sentir o gostinho do que era ter meu próprio dinheiro. Por quê? Porque eu nunca tive mesada, minha mãe nunca me deu dinheiro, nada disso. Então, quando eu comecei a ganhar, nem que fosse ali 10 reais, pra mim eu tava me sentindo no céu, eu tava rica. Isso foi muito legal, né? Eu comecei a, cada vez mais eu levava mais bombom e eu vendia, e o povo da minha sala amava, né? Até tinha uns aí que ficavam me devendo, inclusive me devem até hoje, né? Não vou dizer, ele vai assistir, a pessoa vai saber, né? Mas eu posso falar, porque a amizade é assim. E pior que ele é cara de pau, meu. Ele é, até hoje ele fala isso pra mim. E aí, eu com 12 anos, eu comecei a vender bijuteria. Eu achei uma loja lá no Instagram e eu falei, gente, essas bijuterias... E eu sempre gostei de ser diferente. Eu nunca gostei de trazer pra mim, pras coisas que eu queria fazer, tudo como as pessoas já traziam, já vendiam, já tinham. Eu nunca gostei disso. Então eu falei, meu, eu preciso me reinventar, né? E aí eu comprei um pouco dessas bijuterias e trouxe pra vender. Aí comecei lá a vender minhas bijuterias e tudo mais, vendi um monte, adorava. Aí coloquei um nome lá, criei uma página no Instagram. Quando eu vendia doce também tinha criado uma página. Nem era no Instagram, porque o Instagram nem tava tão em alta assim, era no Facebook. E aí criei lá essa página, Delícias da Maria, depois Bijuterias da Maria, nem lembro mais como que era o nome. E aí continuei vendendo, e aí eu já tinha sentido o gosto do que era ter um pouquinho de liberdade, né, entre aspas, e não precisar ficar pedindo dinheiro pra minha mãe toda vez, né, mesmo porque não era sempre que a minha mãe dava, convenhamos. E aí comecei a vender roupa. Porque assim, antes disso a minha mãe vendia umas outras coisas lá da parte de cosmético e tudo mais, e eu pegava os catálogos e saía também vendendo. Eu levava pra escola, eu mostrava pros professores tudo, os professores todos eram meus clientes e eles compravam um monte de coisa. E aí pra mim eu sempre gostei, então desde sempre, eu sempre gostei desse ramo de estar empreendendo, né, nunca gostei, eu falo que eu gosto de criar as ordens, né, as regras, não gosto de seguir regra, não gosto de seguir ali na risca, não gosto que as pessoas fiquem mandando em mim, isso eu detesto, não tenho muita paciência para essas coisas. E aí eu vendia de tudo. Minha mãe começou a vender, minha mãe desde sempre também teve empresa, teve comércio e tudo mais. E ali eu também já pegava alguma coisa, vendia. Uma época minha mãe teve mercadinho, né, mercearia, e eu ia lá, eu comprava salgadinho, montava uma mesa na porta da casa da minha avó, colocava uma toalha e colocava o salgadinho que eu tinha comprado no mercadinho da minha mãe, que era ali embaixo. Colocava ali e ficava tentando vender. Não vendia nada, né, gente? Óbvio. Comprar salgadinho dali e comprar no mercadinho. Aí meu tio vinha e comprava tudo, né? Pra fazer de conta que a Maria Clara vendeu tudo. E eu arrastava minha prima junto comigo, a Isabela. E aí, a minha mãe começou a vender roupa, né? Pegou com uma amiga. Primeiro ela foi pra São Paulo, comprou um pouco de roupa e eu sempre gostei daquele meio. Falei, gente, eu sempre me via. Nossa, eu quero trabalhar com isso. Eu quero ter uma fábrica, meu nome, tudo mais, sempre gostei disso, tenho esse sonho até hoje. A minha mãe começou a vender e eu queria vender junto, eu sempre dava um jeito de vender, de pegar alguma coisa ali e vender também. Eu peguei, minha mãe depois parou, né, não foi mais pra São Paulo, mas pegou com uma amiga dela. Ela começou a dar aula, que minha mãe é professora, voltou a dar aula e pegou umas roupas que a amiga dela trazia de outras cidades pra vender. E aí minha mãe começou a vender. E eu falei, gente, minha mãe vende pra caramba essas roupas, também quero. Imagina, eu quero ganhar dinheiro também.
E eu continuava vendendo minhas coisas lá, minhas bijuteria, e às vezes eu fazia de novo doce e levava pra escola. Eu peguei, minha mãe parou de vender. Ela não dava mais pra conciliar tudo as coisas e tudo mais, daí ela parou de vender. E aí eu peguei e falei assim, não mãe, então eu vou continuar. E peguei as roupas com a amiga dela, acho que aí eu tinha uns 14 anos, não lembro agora ao certo, mas é mais ou menos aí. E peguei as roupas com a amiga dela e continuei vendendo. Aí eu comecei a criar uma carteira de clientes, né, que aos poucos, que tudo a gente começa pequeno pra ficar grande um dia. Então a gente tem que plantar a sementinha lá um dia pra depois ela frutificar, né, ela crescer. Eu comecei a conquistar o coração de algumas clientes, que eu tenho cliente que lá atrás, quando era criança, comprava comigo, né, e até hoje continuam comprando. Só que daí eu parei e fiquei pensando, falei, gente, eu ganho só uma porcentagem. Tudo bem que eu não tenho trabalho de ir e tudo mais, mas não, eu quero ganhar mais, eu posso ganhar mais. Pensei comigo. E aí o que eu fiz? Peguei um pouquinho de dinheiro que eu tinha e achei uma loja também no Instagram. Falei, eu vou comprar um pouquinho de roupa e vamos ver se vai funcionar esse negócio, né? Aí eu fui e comprei um pouquinho de roupa e comecei a vender. Fez maior sucesso na época. Eu acho que era a época de umas cores neon, não lembro direito. Mas, gente, arrebentei de vender, vendi um monte. Falei, não é que esse negócio dá certo? Teve uma mudança na minha vida, eu fui trabalhar aqui na empresa da minha família, né? E lá eu já não era dona do meu próprio negócio, então eu tinha que cumprir horário, eu tinha, né, regra e tudo mais. Mas eu que quis, eu que pedi se eu podia trabalhar lá, porque eu vi que ali eu ia entender melhor sobre comércio, eu ia entender bastante coisa como lidar com cliente e tudo mais, e eu vi que podia ser um amadurecimento a mais na minha vida. E aí eu fui pedir, né, conversei com minha avó, com meu avô, com meu tio, e eu fui e comecei a trabalhar lá. Só que nisso eu estudava, então eu estudava e a minha escola era um pouco puxada e tudo mais, e eu sempre gostei, assim, de estudar, sempre tirei notas boas na escola. Eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, gente, a vidinha não é fácil não, viu? Você trabalhar assim é um pouco complicadinho, mas vale a pena no fundo. E eu ganhava como menor aprendiz, né? Então eu ganhava aí mais ou menos R$600. Eu ia pra escola, então 7 horas da manhã eu tava na escola. Aí tinha dia que eu saía tipo 1h30 da tarde da escola. Eu saía da escola e eu entrava 2 horas no serviço. Então eu saía da escola, pegava o ônibus, ia correndo trabalhar. E chegava lá, eu tinha que almoçar pela boca e pelo nariz. Tinha um restaurante lá na frente, eu almoçava correndo e já ia trabalhar. E fui, né? No começo era muito legal. E lá eu entendi, eu trabalhava com a parte de pós-venda no começo, né? Isso é muito importante em um negócio, a gente saber fazer o pós-venda. Então lá eu cresci muito, sou muito grata, né? Por começar a trabalhar lá, me desenvolver e tudo mais. E aí eu comecei com o pós-venda, só que depois eu comecei a fazer tudo, né? Ainda mais que é de família, né? Aí eu comecei a fazer de tudo um pouco. Só que chegou um momento que eu comecei a ficar muito cansada, muito exausta, porque aí chegava o período de prova, período de seminário, de trabalho, de apresentação. Eu tinha que dar conta da escola, eu tinha que dar conta do trabalho, e eu fiquei nessa batida aí durante um ano. Foi um ano bem puxado, mas foi um ano que valeu muito a pena porque eu cresci muito. Eu tinha 16 anos e já fazia de tudo lá. Eu peguei e falei, olha, fiquei um ano e falei, eu acho que eu não quero mais, eu tô muito esgotada, e tava no ensino médio, então é mais puxado ainda. Falei, eu acho que pra mim não dá mais, e saí de lá. Então eu fiquei lá durante um ano e saí de lá. Quando eu saí de lá, eu ia viajar. E aí eu falei assim, nossa, eu vou viajar, vou esquecer tudo, já trabalhei demais, né? E tudo mais. Mas não adianta, gente. A gente tenta, mas o negócio não sai da gente, entendeu? O negócio tá lá dentro assim, faz parte do ser humano já, essa vida de empreender. Aí eu fui viajar, eu participei da Jornada Mundial da Juventude em 2018. Não lembro agora o ano, mas eu fui pra jornada. E o país que a gente foi era um país que era dólar. Então, se eu viajo pra lá, o dólar tava um preço bom. Tudo que eu via, eu já via. Falei, se eu levar isso aqui, eu posso vender lá, fazer um dinheiro assim, assado, não sei o quê. Gente, minha cabeça já ia a milhão.
Aí trouxe algumas coisas, vendi e tudo mais. Quando eu cheguei, por eu ter trabalhado um ano, mesmo sendo menor aprendiz, eu recebi, né? Então com esse dinheiro que eu recebi, que não era muita coisa, eu peguei e comecei a comprar mais roupa. Falei, não, vou voltar a trabalhar pra mim. Agora vai ficar melhor, né? Porque daí eu consigo conciliar a escola trabalhando pra mim mesma, eu que faço meus horários, eu que sei o dia que eu vou trabalhar, o dia que eu não vou. Então isso pra mim era total liberdade. Eu tenho comigo que empreender é liberdade, né? E desde nova isso. Então eu peguei e falei assim, não, vou pegar, então peguei esse dinheiro, comprei umas roupas e, gente, eu vendia de sacola, eu levava a pé, porque eu era adolescente. A sacolona assim, ia lá na casa do cliente, mostrava ou deixava a sacola. E eu amava fazer isso, porque eu amo ter contato com pessoas, eu amo lidar com pessoas, isso pra mim é muito gratificante. E eu fazia isso. Aí eu deixava as sacolas lá e continuei nessa vida aí, vendendo. Até que eu comecei a descobrir uma loja, né? Eu comecei a vender sapato, um sapato mais lindo que o outro. Aí minha cabeça já começou a funcionar e tudo mais. E dei um jeito, né? Eu arrumei um espaço aqui na casa da minha avó. Dentro mesmo da casa dela tinha um espaço. E aí eu fiz tudo no improviso. Pensa que ficou tudo no improviso. No improviso fica bom, né? Mas não fica como a gente quer. Mas a princípio, pra início, pra mim tava ótimo, né? Sem ter aluguel e tudo mais. Ficou legal, atendi bastante cliente e tudo mais, mas eu queria algo a mais. Eu não queria ficar do jeito que tava ali, né? Porque eu fiz tão correndo que eu comprei um móvel, não sei o que, mexi lá, mas eu queria algo diferente, né? A gente sempre quer. E aí foi então que a minha avó falou assim, vou reformar aqui. Ela foi mexer aqui, como fica dentro da casa dela, eu falei, vai reformar então. Vou puxar a sardinha aqui pra mim. E falei, então também quero mexer ali na minha loja, porque a reforma que ela ia fazer já ia mexer mesmo na onde é meu ponto aqui. E aí eu falei assim, então vamos mexer por completo, né? E aí, antes de eu continuar, quero abrir aqui um parênteses, que hoje é aniversário da minha avó, dia 8, e eu quero parabenizá-la, dizer o quanto eu a amo, ela sabe disso. Eu não sou muito boa com palavras, mas, vó, obrigada por tudo, eu te amo, e você é a razão do meu viver. Um beijo. E daí, então, a gente tá reformando aqui a loja. E até tô fazendo um vlog da reforma, vocês precisam acompanhar, tá ficando muito legal, muito engraçado, vocês precisam ver. E eu vou soltar aqui, então fiquem ligados que já já vocês vão acompanhar tudinho, tá? Incrível, incrível, incrível. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso pra vocês? Que você precisa sonhar, você precisa almejar e querer algo a mais. Mentira. Ai, que merda. Então, você precisa sonhar, você precisa almejar e querer algo a mais. Independente, Maria Clara, eu tenho o sonho de empreender, mas eu não tenho condições, eu tenho 50 reais. Começa com 50 reais que você tem. Um dia eu tava ouvindo um podcast do Flávio Augusto e lá ele fala, se desafie. E é isso eu tenho comigo muito claro desde sempre. A gente precisa, eu sempre gostei do desafio, sempre. É gostoso, gente. É prazeroso você se desafiar. Às vezes você fala, ai meu Deus, mas vai com tudo mesmo, porque no final dá certo. Então se você tem 50 reais, seu sonho é empreender, gente, começa comprando bala e vendendo a bala, que você vai começar a dobrar seu capital. Mas começa, dê o primeiro passo, porque ele é muito importante. É necessário, tudo na vida que a gente precisa dar o primeiro passo, porque senão a gente fica na nossa zona de conforto e isso não é legal. Então eu quero deixar com esse recado pra vocês, se desafiar, se permitir a viver algo diferente, né? Ter os seus sonhos, seus objetivos, suas metas muito claras e não deixar que ninguém na face da terra tire seu sonho, tire seu brilho e te proíba de fazer algo. E depois me contem tudo como que tá sendo a experiência de vocês, que isso pra mim vai ser muito importante, tá? Mas sonhe. Tudo que é grande hoje começou pequeno um dia. A gente não constrói uma casa pelo telhado, a gente precisa ter um alicerce muito bem feito. Então você precisa começar pequeno, mas sonhar muito grande, ter muito sonho, que tudo vai dar certo. Então é com isso que eu quero finalizar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que pra mim foi um imenso prazer. Eu tô muito feliz, muito entusiasmada de poder estar dando início a essa nova jornada, que também tá sendo um desafio pra mim, porque eu nunca falei de frente pra câmera.
Mas graças a Deus tá dando tudo certo. E é isso, gente. Acompanhe, fique ligadinho aqui que já já vai ter muito conteúdo legal pra vocês. Um beijo e até mais.